Ô, Michelito, deixa eu te falar. É óbvio, olha o passe do Carrilho, hein? É óbvio que o Corinthians jogou bem. Mas se você assistiu o jogo ontem, você vê que o Corinthians não... Cara, eu vou ser sincero. Ele não meteu pressão, nem precisou. Talvez vão me entender mal. Não, mas ele jogou em 60, pô. É isso. O Mendes ontem, pra mim, eu acompanhei o jogo inteiro. Ele não fez força ontem. Não, nem Ele andava em campo, lógico, tem qualidade, a bola chegava nele, ele resolvia. Resolveu. Tanto que os dois gols anulados, um é a assistência dele e o outro um golaço também, que acabaram anulando. Tem uma coisa que eu não consigo, tem uma coisa que eu não consigo entender no futebol brasileiro. É um jogador da qualidade do Yuri Alberto. Foi artilheiro do Campeonato Brasileiro ano passado, o campeonato mais difícil do planeta. Continua bem, fazendo gol, foi decisivo no Campeonato Paulista. Foi decisivo, né? Ele e o Hugo, principalmente, foram decisivos. E aí ele não está na seleção brasileira. E aí nós temos Matheus Cunha na seleção brasileira. Daí nós temos João Pedro. O Dorival errou? Claro que sim. A seleção brasileira é feita para os melhores, no momento. Eu não acho que a seleção brasileira fez. Eu acho que sim. Deveria ser. Na prática, deveria ser. Na teoria e na prática. É uma lenda. Na teoria e na prática. E aí você não tem um jogador da qualidade do Yuri Alberto. E aí você traz um jogador que tá no West Ham da Inglaterra, Premier League, tá lá no outro time lá e vem para cá. Quantos gols? Então, assim, eu acho que a gente está prescindindo de um jogador que está com moral, que está bem, que te dá opções na frente. O Yuri Alberto, ele é um falso 9, ele joga de fixo, ele joga para os lados, ele faz todas as funções. Então, o Yuri Alberto é um desperdício. Não é puxar saco da Elô, não, é desperdício. Um jogador dessa qualidade, né, não está na seleção brasileira, que é onde a gente precisa. Um jogador dessa qualidade. Mano, mas o que eu queria falar é o seguinte, quando eu concordo com o Michel, com o Argel, o Corinthians jogou, com o Michel também, a 60 por hora, porque não precisou. Isso não é uma crítica ao Corinthians. É que era um jogo fácil, cara. Era um jogo fácil. O Vasco é um time muito frágil. Mas, Benja, a gente já viu jogos fáceis pro Corinthians também e o Corinthians tentar tornar difícil. Igual aquela porcaria daquele Universidade Central da Venezuela. Que o Corinthians empata o jogo na Venezuela, aqui toma um calor, ganha de 3-2. E os jogadores acharam que aquele, vamos lá fazer poropopó na frente da torcida e tomaram uma baita vaia. Porque o Corinthians transformou em difícil um jogo que era fácil. Então, ontem, um jogo fácil, o Corinthians ele fez ficar fácil justamente pela forma que ele jogou. Então, o Corinthians, muitas vezes, Benja, a gente tem que falar, tem que ponderar, de fato, é o Vasco, ok. Mas em jogos tão fáceis quanto o Vasco ontem, o Corinthians já transformou o jogo em difícil. E tem um jogador que não aparece, né? Porque a gente dá mais destaque pro Memphis, pro Yuri Alberto, são os caras que fazem mais gols. Mas, o Ranieri voltou a jogar bola. Tá bem. O Ranieri é imprescindível nesse time do Corinthians, ô Michel. Imprescindível. Mas o melhor é o Carrilho, cara. O Carrilho é o Gerson do Corinthians. Mas o Carrilho é o ponto de equilíbrio. O Carrilho é outro nível. O Ranieri é aquele cara... Na verdade, Benja, ele quando chega ao Corinthians, ele chega bem. Sim. Ele chega muito bem. Ele cai de produção, mas assim, eu já comentei sobre ele aqui, conheço, é um ótimo jogador. Mas eu acho que quando você tem esse tripé que a gente estava falando ali de qualidade, marcação, o Carrillo é um jogador que ele é regular, ele está sendo regular para mais desde quando chegou. Então isso acaba facilitando. Ele faz os outros jogar. E aí você vendo esses jogadores que vinham em baixa, tendo progredindo, melhorando. É aquilo que nós falamos, Michel. Jogar com um jogador bom. Exatamente. Jogar então, quando tu chega e tu tem um parceiro do teu lado que sabe jogar, fica diferente. O time do Corinthians é um time de muita qualidade. Isso não se tem... A gente viu o jogo da Libertadores, não venceu, mas tem muita qualidade. Vou falar agora pra você aí. Também. Peraí. Mas tem o seguinte. O Corinthians é candidato a ganhar o campeonato. Torres mata qualquer um do coração. Mata qualquer um do coração. E esse Coronado, velho, vai jogar quando? Não, mas peraí. O Coronado só toca de lado, velho. O Coronado, Benja, agora com a ausência do Garro, ele tem que ser bancado pelo técnico.
Assim como o Ramon... Ontem não jogou nada. Então, mas é que tá, eu concordo com você, mas é um cara que ele dá uma válvula de escape ali pela qualidade que ele tem, é um cara que sabe jogar bola. Ele sabe jogar, ele sabe jogar. Ver essa qualidade toda. Ele tem uma mudança de velocidade. Ele é um jogador que consegue acelerar. Mas o Argel, com a ausência do Garro... Ele teve momentos bons sim, Na Sul-Americana do ano passado. Ano passado, quando começaram a jogar, tanto que jogou ele e Garro, jogou umas 3, 4 partidas boas, só que ele não teve uma sequência. Mas só... tem muito isso. Eu acho que se ele é o reserva imediato do Garro... Quanto tempo ele tá no Corinthians? Já tem um ano e pouco. Um ano e pouco. Jogou 3 partidas. Mas peraí, deixa eu só concluir o raciocínio. Com relação ao Argel, o Argel é técnico, ele sabe disso. O Yuri Alberto, ano passado, Benja, ele viveu um péssimo momento no primeiro semestre e ele foi bancado pelo técnico. No segundo semestre, ele tornou-se o artilheiro do Brasil e artilheiro do Campeonato Brasileiro. Agora, com a ausência do Garro, Benjamin, é nítido que o próprio Ramon Dias, ele tem que bancar o cara, Benja. E não é só na escalação de titular, é durante a semana, no dia a dia, sabe, Argel? Dando uma moral pro jogador. Que é o jogador que tá com a confiança baixa. Não é o substituto imediato do Garro. Tem que bancar. Porque se ele não puser o Coronado, Benjamin, ele novamente vai improvisar, colocando o Memphis na meia, e você vai perder o Memphis, onde ele pode ser mais letal. Ele vai colocar o Romero no ataque, que é um cara que também, tecnicamente, ele é um cara aguerrido, e a questão de gerenciamento de jogadores. Sim. Gerenciar jogadores. Isso é fundamental no treinador. E o Ramon Dias sabe isso como poucos. Né? Se a gente lembrar do Ramon Dias, como eu tive a oportunidade de jogar contra ele, marcar ele. Era bom jogador, hein? Jogava muito. Um dos grandes... Ele era um Yuri Alberto. Ele era um falso 9. Mas era um cara dentro da área fenômeno. Né? Foi um dos grandes jogadores do futebol mundial. Joguei contra ele em 93, 94 no Japão. Né? Ele jogava no Yokohama Marinos, que era um time japonês que tinha 5, 6 argentinos. E ele era o centroavante. Ele jogava demais. Jogava muita bola, o Ramon. E eu acho que ele está fazendo a coisa certa. Ele está dando moral para o Coronado. Eu acho que o Coronado pode ajudar, sim. Tem qualidade para jogar aí. Né? Porque senão você vai trazer o Memphis, e é o que o Mano falou. Vai trazer um Memphis com uma função que ele não é tão letal. E aí você perde um bom atacante lá na frente. E até o entrosamento que ele está tendo com o Yuri Alberto, sabe? Eles já estão se conhecendo assim só na olhada. Não é só no olho. Né? E quando você joga com um cara que tem essa leitura de jogo, é diferente. E quando chega nesse momento é gostoso demais. É, claro. O cara só te olha e faz assim, ó. Isso aí é bom demais. Só te olha. É diferente. É diferente. Eu vou te falar, até quando... Olha, o Coronado, um cara que chegou já tem mais de um ano, vai fazer 1 ano e meio. Mas se machucou muito também, Bem. Então, mas gente, não joga, velho. Relação custo-benefício dele é um absurdo. Chegou ganhando 2 pau por mês, parece que agora diminuiu. Mas agora não tem o Garro, Benjamin. Mas isso Tudo bem, mas meu Deus do céu, meio do ano, o cara chegou... Mas você faz o quê, então? Me fala, o que você faz? Qual que é a tua alternativa? O cara chegou... Exato, pô. O cara chegou tem quase 1 ano e meio. Se você perguntar 3 partidas que o cara arrebentou, não tem. Ele não joga. Se machuca... Tá, então você não põe o Coronado. Dá a alternativa que você faria. O que você faria nesse meio campo? Não dá, velho. Não, põe qualquer um na resposta, Benja. Dá a sua alternativa ontem era um jogo em casa. Ontem era um jogo em casa. Contra o adversário ruim. O cara tá sem ritmo de jogo, tá sem confiança. Tem ritmo de jogo. Faz 1 ano e meio que ele não tem ritmo de jogo. Sabe qual é o problema, B? Ele chegou, ele chegou da Arábia Saudita. Ele queria que jogasse com 4 atacantes. Não, ele chegou contra o Vasco. Quero ver. Ele queria botar. Esse é o problema. A humildade que falta no futebol. Vamos jogar contra o Vasco. O Vasco é time para brigar para não cair. Podemos jogar com 5 atacantes. E aí tu perde o jogo. Eu não falei isso, eu tô falando. E aí você perde o jogo. Em cima do que o Mano falou. E aí o que o Mano disse. Mas aí é jogo fácil, você torna o jogo difícil. Eu não falei isso, eu tô falando do Coronado. Tá bom. Coronado chegou. Aí eu ouvi o seguinte: olha, 20 anos que ele joga na Arábia Saudita, tem que esperar. Tem que se adaptar. Mas o Yuri não aconteceu isso. Beleza. Não, o Yuri não teve problema de adaptação. O Yuri jogou. Mas demorou pra também. Não. Demorou. O Yuri jogava. Mas ano passado ele fez um péssimo primeiro semestre e deitou no segundo tempo. Ele jogava, ele entrava em campo, ele corria, ele jogava, perdia gol, ele jogava. Esse Igor Coronado chegou, ouviu. Acho que falta uma sequência pra ele. Mas que sequência? Quando deram sequência, ele não joga, gente. Benja, ele se lesionou, ele tá voltando de lesão agora, velho. Uma sequência. Você tem um momento que o Coronado teve uma sequência dentro do Corinthians? Não teve. 6 jogos seguidos. Não teve. 10 jogos seguidos. Gente, não teve. 1 ano e meio. Não teve. 1 ano e meio que o cara não joga. Não teve. Ele 6 jogou jogos da Sul-Americana no passado. Corporativista. Não teve. O jogador que tá 1 ano e meio
e-mail no acho que o Benja tá chegou ganhando 2 pau por mês. 2 pau por mês. Não, mas Benja, tu tá preocupado quanto ele ganha. Quem fez o contrato dele, isso... Lógico que eu tô se ele ganha 2 ou 3, isso não importa. Lógico que eu tô preocupado quando o cara ganha. Vem num clube que quando ele chegou tava tudo quebrado. Vem ganhando 2 pau. O jogador que vem hoje num clube grande ganhando 2 pau é jogador que chega pra resolver. Já que tá pagando, jogador que chega pra resolver. Isso, bota pra jogar na sequência. Então põe pra jogar. Aí ontem eu falei, bom, vamos ver o Coronado. Hoje é o dia. Gostou, jogando em casa, adversário fraco e tal. Todo mundo jogou bola, menos ele. Ô, Benja, aí o cara, quando foi substituir... Ele tá voltando de lesão, velho. Mas toda hora ele volta de alguma coisa. Benja, o cara tá sem confiança, o cara tá sem ritmo de jogo. Confiança na profissão, Benjamin, é tudo. Por exemplo, o Michel e o Argel foram jogadores e o Argel agora é técnico. Ele sabe que o que pesa muito na profissão do jogador de futebol é confiança. Mas 1 ano e meio no clube. Mas, Benja, o cara se machucou. Benjamin teve uma série de coisas que comprometeram a estabilidade do Coronado na partida. Eu vou te falar o que vai acontecer. A falta de ritmo de jogo, a falta de confiança. O Coronado tá voltando de lesão. 1 ano e meio no clube, o contrato dele termina em dezembro. Tá? Não, mas eu quero saber qual que é a sua alternativa. Beleza, sabe Coronado, você põe quem? Peraí, o seu time do Corinthians vai ser Coronado. Eu tô discutindo agora a situação do Coronado. É um jogador de 2 pau por mês, agora falaram que diminuiu por causa das luvas e tal. Nunca jogou nada no Corinthians, nada, 1 ano e meio, e vocês estão me passando pano no... Ai, calma. Passando pano não, é uma alternativa que tem. É volta da Arábia Saudita. Falando do momento. Em dezembro ele vai embora. Só queremos uma sequência pra ele, só isso, sequência. Em dezembro ele vai embora. O jogador não tem ritmo de jogo, mas não joga. E aí foi mais um fumo que o Corinthians levou. O jogador não joga, não tem ritmo de jogo, como é que ele vai jogar? Mas quando coloca, ele nunca joga. Ele só vai ter ritmo de jogo se ele jogar. Sim, mas fica pronto em 3 minutos é um miojo, viu, Benja? Por que o Ramon Dias não coloca ele? Porque nesse momento o Garro tá melhor. Tá melhor. O Garro tá bem. O Garro já tá machucado faz um tempo. Não, agora. Teve vários jogos do Corinthians. Teve vários jogos do Corinthians que ele foi. O Garro é o titular. Que ele nem pro banco, você tá equivocado. Nem pro campo foi. Você tá equivocado com relação à lesão do Garro, porque o Garro ele já vem com esse problema crônico no joelho desde o ano passado. No começo do ano, quando houve aquele acidente, que ele também foi afastado por causa disso, mas ele estava tratando sim essa tendinite no joelho. Eu não tô falando do Garro, eu tô falando do Coronado. Não, eu tô falando com relação ao Garro. O Garro ele estava jogando no sacrifício há muito tempo. Sim, inclusive, quando ele voltou esse ano, ele também já estava no sacrifício. Agora, o Coronado, Benja, eu concordo com você que ontem ele não foi protagonista, não foi bem também, porém, o cara precisa de confiança para voltar a jogar o futebol. Porque se não tiver o Coronado hoje nesse meio campo, Benjamin, é novamente aquele esquema, põe o Romero para jogar com o Yuri Alberto lá na frente, recua o Memphis. Você mata o time, cara. Você mata o time. Tem que bancar o Coronado, cara. O treinador tem que bancar o cara. E outra coisa, quando você faz isso, o Corinthians fica vulnerável. Sim. E se fizesse isso ontem, ia complicar um jogo que parecia ser fácil. Exatamente. Que o futebol, sabe? Mas nós temos que mudar o que a gente pensa do futebol. Olha o jogo que nós jogamos lá contra a Argentina. A Argentina jogou 4-5-1. 4 volantes. Com a bola volante, sem a bola meia. E foi... Pô, tô falando do Coronado, você vai da seleção argentina? Não, tô te falando por quê? Porque ele tem que fechar o meio. Não, tudo bem. É fundamental ele fechar o meio. O que ele vai fazer, não fazer, tudo bem. Eu tô discutindo o jogador, o cara tá 1 ano e meio no clube e não joga. Não joga. Ele não joga. Só. Não, falta ritmo. Tá bom, mas tá falando que falta toda ritmo. hora falta alguma coisa. Uma hora falta ritmo, outra hora falta confiança, outra hora tem que esperar ele se adaptar ao futebol brasileiro. Mas... Porra! Tu tá muito ansioso, calma. Ansioso? O Corinthians ontem era dia. Parece que o Corinthians perdeu. Exato. Não, eu acabei de falar. Tu tá voltando, tu tá falando mais do DM, da lesão do Coronado, lesão do Garro. Não, vamos falar. Deixa eu te falar. Ao invés de exaltar o time que fez uma boa partida contra o Vasco, que o Corinthians se apegando no Coronado, não jogou. Eu acabei de falar. Bateu em bêbado, apanhou de bêbado. Vocês estão loucos, velho.